Então, boa tarde, gente. Aqui tá, né, o nosso mapa mental, galera do segundo ano, referente à nossa primeira videoaula. Conforme eu orientei vocês, é um mapa mental revisional do conteúdo do capítulo 6 já trabalhado sobre o poder político e Estado. Então, tudo aqui não é novidade para vocês. Tem um conceito sobre o que é poder, as suas formas de exercício de poder, né, a legitimidade do poder. Algumas coisas são novas, né, que a gente está se aprofundando, mas aí a gente vai explicando e vocês vão tirando as dúvidas depois no nosso plantão Tira Dúvidas, tá? O que é poder, gente? Capacidade de impor a ação do outro de acordo com a sua vontade, né? Uma imposição. Nós sabemos que aprendemos em sala de aula que tem 3 formas de exercício de poder individual que eu cobrei, né? Isso na prova são o poder econômico, o poder ideológico, o poder político. O que é o poder econômico? São os bens materiais como decisivos para a tomada de decisões, né? Ou o próprio dinheiro, o patrimônio ou os bens materiais. E forma de poder ideológico, manipulação de visões como influenciador de indivíduos. E a forma de poder política, a própria legislação, o poder policial, o poder jurídico, né? O poder que nós conhecemos aí de algumas autoridades. E essa legitimidade do poder, ela se dá de forma de quê? Forma legítima ou forma ilegítima. A forma legítima através do convencimento ou consentimento. Então, essas formas de exercício de poder de um indivíduo para com o outro, seja econômico, ideológico, político, ela pode se dar de 2 formas. Legítimas, através do convencimento, você convencendo que a pessoa tem que fazer algo, porque é pro bem dela, né? Ela tem que vir de farda para entrar na escola e assim usufruir dos seus direitos, então ele é convencido, né? Ou pelo consentimento, quando ele não é totalmente convencido. E o poder ilegítimo, que aí vem pela força, né? Que é a forma que nós queremos. Essa legitimidade de poder também, de acordo inclusive com Emília Durkheim, né? Se dá de 3 formas aí, a forma carismática, a tradicional e a racional legal. A racional legal é baseada nas leis e nas regras, nos regimentos internos, né? Inclusive da nossa escola, por exemplo. A legitimidade de poder tradicional é baseada nos costumes e a carismática baseada no carisma da pessoa, né? No poder que ela possui. Ok? Então aqui está a revisão nossa sobre o que é poder, que é essas formas de exercício, né, de dominação mesmo, né, ou de manipulação, de convencimento, de consentimento dos indivíduos. E quais são as formas de exercício, os tipos de Estado, o conceito de Estado que nós temos? Nós iremos ver agora um pouco sobre esses conceitos trabalhados. O que é Estado, gente? O Estado é a maneira como se organiza, né? Ele tem toda uma característica de elementos de uma nação, de um povo. Então, o Estado brasileiro ele possui uma população, ele tem um território, ele é soberano, o governo, né, o país, as decisões das autoridades, e tem um governo. Então, esse Estado aí, nós temos essas 4 características básicas, tá? Sobre o que é Estado. E o que é o governo? Nós podemos ver aqui assim, formas predominantes de governo. O governo é a maneira pelo qual nós nos organizamos, né? Como o Estado ele vai ser administrado. O governo é como quem administra o Estado. Então esse governo ele pode ser a monarquia ou uma república. A monarquia geralmente é administrado pela todos os poderes ser concentrados na mão de uma pessoa. Ou na república, esse poder é na mão de todos, na mão do povo. Não existe aliás, uma divisão dos poderes, né? Na monarquia não. Geralmente todos os poderes ficam centralizados na mão do monarca, do rei, de uma pessoa só. E quais são os nossos sistemas de governo? Né? É a maneira pelo qual nós conseguimos organizar o nosso processo de eleição para eleger os nossos chefes de estados, né? As nossas autoridades. Os sistemas de governo eles podem ser presidencialista ou regime parlamentarista. No Brasil, nós temos o presidencialismo, então nós temos um presidente, né, o chefe de Estado e o chefe de governo. Já no parlamentarismo é diferente. O parlamentarismo, o chefe de Estado é diferente do chefe de governo. O presidente deles, né, ele é eleito não diretamente pelo povo, mas sim pelo próprio parlamento. O povo vota
nos seus parlamentares, nos seus deputados, senadores equivalentes, e aí eles votam entre si para eleger o presidente, tá? Então, essa é a diferença entre o presidencialismo, típico do Brasil, e o parlamentarismo, como exemplo, grandes nações como a França, como a Inglaterra, a Alemanha, europeia, são no regime parlamentarista, né? Sistemas partidários aí referente à política. Esses sistemas partidários, eles podem ser monopartidários, ou seja, que só possui um partido como forma de organização política, bipartidário, como é o caso dos Estados Unidos, que tem só dois partidos, né, que se registram as candidaturas para que as autoridades deles, né, o seu chefe de Estado seja eleito, e o multipartidarismo, que é o caso do Brasil, que possui vários partidos para que os candidatos sejam registrados suas candidaturas e assim possam ser eleitos por nós, pelo povo, né? Nós temos exemplos, John Hilde, de países de sistema partidário monopartidário. Nós temos alguns países, aqueles estados autoritários, que têm apenas um partido, né? Único. Na China, por exemplo, tem apenas praticamente um partido, tá? Partido Comunista Chinês. Modelos de estados, vamos avançando um pouco mais aqui. Os modelos de estados, nós vimos também isso aqui em aula, nós sabemos que tem vários, inclusive foi o assunto escolhido que vocês desenvolveram os seminários de vocês, né? Estado absolutista, quando aquele poder absoluto concentrado na mão de uma pessoa, Estado liberal, Estado neoliberal, que foi inclusive de uma equipe, Estados socialistas, fascistas, neoliberal, né? O Estado de bem-estar social. Então, são exemplos de modelos de estados. Então, aqui está nossa review. Para finalizar, eu separei esse outro mapa mental slide aqui, referente aos três poderes, né? Nós aprendemos sobre as formas de exercício de poder individual de cada pessoa e agora as formas de exercício como o Estado se organiza nos seus poderes, né, de maneira institucional, dentro do Estado democrático de direito que o Brasil hoje é organizado. Então nós temos aí o poder executivo, representado pelo presidente da República na União, os governadores no estado, os prefeitos nos municípios, o poder legislativo, representado nacionalmente pelos senadores e deputados federais, e nos estados pelos deputados estaduais, dos municípios pelos vereadores, e o judiciário, né, que é outro poder que o estado se organiza, representado pelos magistrados de diversas instâncias, né, e âmbitos, como promotores, delegados, juízes, desembargadores, né? Lembrando que esses três poderes naquela forma de governo, monarquia, ele é todo concentrado na mão de uma pessoa, né? Então, um grande monarca, o grande rei, ele executa as verbas, ele fiscaliza as verbas, legislando, criando as leis, e ele também toma as decisões, julga. Então, ele concentra todos esses poderes na mão de uma pessoa, certo? O que é que cada um faz, cada um desses poderes? Está aí especificado bem direitinho, né? Depois eu disponibilizo para vocês esses slides, tá? O que é que o executivo faz, que ele administra o governo, né? O que é que o legislativo faz, ele vota, fiscaliza, cria leis. E o que é que o judiciário faz? Ele aplica as leis, né? Ele julga, né, as decisões aí de tudo e, de certa forma, protege a democracia. Então, tem que entender o que cada um dos três poderes fazem. Dessa forma, eu finalizo a minha videoaula super curta, né? Depois eu prometo que eu vou falar mais, será um pouco mais extensa, mas é a primeira videoaula, nada de novo, né? São conteúdos revisionais, referente ao o conteúdo já trabalhado no capítulo que nós desenvolvemos ainda nas aulas presenciais. Então, boas aulas, aproveitem. Vamos agora tentar exercitar com algumas questões, né, que já eu vou por plantão, tirar dúvidas e acompanhar vocês no horário delimitado, tá certo? Até mais, tchau, tchau, boa aula.